Boa noite a todas e a todos mais uma vez. Agora a gente está gravando a classe Rubem Alves para que a gente possa disponibilizar esse material no YouTube e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo. O tema da classe de hoje é criação e evolução, o divórcio, entre aspas, entre a fé e a ciência. Quem vai estar falando com a gente hoje é Tiago Barbosa. Ele é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela PUC de Goiás, onde foi professor e monitor por 2 anos. Bacharel em Teologia pela Faculdade Batista do Sul e professor lá por 1 ano também. E especialista em monitoramento de fauna, répteis, anfíbios em órgãos ambientais do estado de Goiás, tendo 21 anos de docência com enfoque em ensino de evolução e genética. Para além disso, o Tiago é um grande amigo, estudei com ele no Seminário do Sul, e sem dúvida era um dos alunos mais proeminentes e que mais conseguia instigar os professores. Antes ainda de passar a palavra para o Tiago, eu gostaria de pedir a todas e todos que possam manter o seu microfone desligado, lembrando que hoje, ao final, as perguntas serão abertas, e queria pedir ainda ao Jonathan para fazer mais uma apresentação sobre o Tiago, e aí, em seguida, o Tiago pode falar. Não sei o que eu falaria do Thiago, Eduardo. Nada Mas de o bom. cara, nada de bom. Mas o Thiago também é um amigão, o cara tem uma visão científica que agrada a gente, né? Um cientista pós-moderno, ele talvez não gostaria de ouvir isso, mas eu acredito que sempre tem abertura para dialogar. Não é automático, né? Então isso para mim é importante. Eu acho que os irmãos vão gostar de ouvir, vão participar e perceber que isso é importante, né? Essa discussão é importante para a gente hoje. Beleza, boa noite para todo mundo. Meu nome, então, é Tiago. É sempre bom estar aqui. Já estamos participando há alguns dias da classe Rubem Alves. Daqui um pouco deve estar chegando também mais um amigo nosso, o Vitor, que no final, com certeza, vai querer me bater aqui, como espero que todos vocês. Bater na gíria da teologia, encher de pergunta, é isso que a gente está esperando. Eu, pelo menos, vim esperando isso. No tema do nosso encontro hoje, eu e o Eduardo conversamos sobre o assunto e a tentativa seria justamente falar sobre esse viés entre criação e evolução. Num primeiro momento, eu pensei em fazer algo mais técnico, fazendo uma exegese do texto de criação de Gênesis 1, capítulo 1 e o capítulo 2, só que eu acho que ia ficar muito técnico e ia perder um pouco o que nós pretendemos aqui nessa sala. Num segundo momento, pensei em fazer um aspecto técnico da evolução. Aí eu também acho que não seria interessante para a gente. E é de conhecimento geral que nós temos um desconforto, pelo menos um certo desconforto, entre o viés científico, metodológico, específico, e nós temos um desconforto em relação à religião. O desconforto ocorre dos dois lados. Ocorre da religião olhando para a ciência e ocorre da ciência olhando para a religião. Então, a minha pergunta na noite de hoje talvez seja tentar construir o porquê esse desconforto acontece. E talvez, no final, tentarmos construir juntos um caminho para essa reconciliação. Por isso que eu pedi para que o Eduardo colocasse o divórcio entre aspas, porque esse divórcio, na verdade, parece um desconforto de ambos os lados, ok? E nesse momento a gente pode, então, utilizar a possibilidade de estarmos dialogando juntos. Eu começo falando sobre a pergunta existencial, e isso eu tiro esse termo, pergunta existencial, porque o Mircea Eliade, no Tratado de História da Religião, ele fala que essa é uma pergunta que todos os humanos, em todas as épocas, se fizeram. De onde vem a vida? Porque a pergunta também prosseguia, são de onde vem a vida e como ocorre a morte e para onde a gente vai depois que ocorre a morte. Então, o Mircea Eliade, no meu sentido, ele é muito feliz no sentido que ele coloca que
a experiência religiosa do humano, ela não é do Homo sapiens sapiens, ela é do Homo sapiens neanderthaliensis, que é mais antigo ainda, a partir do momento que esses grupos humanos tinham um ritual de funeral. Para o Mircea Eliade, ter um ritual de funeral é acreditar que a vida não termina aqui, ou seja, tem uma proposta para se seguir adiante. Então, onde que começa? A tentativa de explicar a origem da vida. A explicação é muito simples. Ela sempre aconteceu. As pessoas sempre especularam a respeito da origem da vida. Quando eu falo da origem da vida, não vida num sentido existencial, mas vida no sentido orgânico. Onde surgiram os seres vivos? Como que esses seres vivos apareceram aqui no nosso planeta? E a primeira tentativa que nós temos disso, de explicar essa origem dos organismos vivos, talvez seja os mitos. Então, os mitos, eles são tentativas que todas as culturas apresentam seus mitos. Esses mitos podem ser mitos cosmogônicos, de criação do universo e do ambiente, e podem ser mitos antropogônicos, da criação da própria humanidade. Mas esses mitos são inerentes de todas as culturas que nós conhecemos, em qualquer época. Ou seja, o mito, ele é uma tentativa de uma determinada cultura explicar algo que naquele momento eles não tinham um conhecimento específico para responder. Mas a resposta precisava ser dada. Era uma pergunta inerente da sociedade e que a sociedade tinha necessidade de ter uma explicação. Portanto, os mitos são isso. São uma história fantasiosa. Por favor, não entenda. A gente tem um erro de pensar o mito como uma grande mentira, um conto da carochinha. O mito não é um conto da carochinha. O mito é uma tentativa de uma determinada cultura explicar fatores que são inerentes dessa cultura, mas que eles não têm conhecimento específico para explicar. Então é uma história fantasiosa, às vezes, porque ela é tomada de divindades e de aspectos que não são comuns para essa cultura, e essas histórias fantasiosas tentam explicar isso. Então nós temos diversas explicações míticas para tudo, para qualquer coisa. Para várias culturas nós temos os mitos explicando os panteões, e existem então várias divindades, e essas várias divindades estão escalonadas em níveis de importância, de modo que isso vai ganhando a construção de uma determinada sociedade. A gente vê isso na Grécia, a gente vê isso na Europa nórdica, a gente vê isso na Ásia, a gente vê isso na África, a gente vai ver isso em diversos locais diferentes. Então, o mito, ele ganha essa importância. O mito, portanto, ele tem um agente que talvez seja mais importante do que a própria história. Quem é esse agente que é mais importante do que a própria história? O indivíduo que cria e conta o mito. Porque o mito, ele não brota do nada. Ele não é como se fosse uma emanação. Ele é construído. Portanto, o mito tem um agente, que nós chamamos ele de mitólogo, que é o indivíduo que cria o mito e conta esse mito para a sociedade. E aí nós temos que lembrar de uma coisa muito importante. Esse indivíduo que cria e conta o mito, ele é revestido de autoridade em todo o mundo antigo, em qualquer cultura. Os contadores de história são pessoas revestidas de autoridade. Então, para nos falar de uma cultura que nos é mais conhecida, vamos pensar, por exemplo, na sociedade do Antigo Testamento. Então, o mito. Existe um indivíduo que cria o mito e instrumentaliza o mito para as pessoas, de modo oral. A gente tem que lembrar que as pessoas não liam nessa época. A escrita não está disposta para todo mundo. Portanto, o mito é oral. Quem conta um mito é quem detém a autoridade. Portanto, o mito,
ele é uma tentativa de explicar o que acontece naquela sociedade, mas ele também é uma tentativa de domar essa sociedade. O mito tem esse papel. Quando a gente fala, por exemplo, então, algumas pessoas ficam muito desconfortáveis, né? Quando eu falo assim, o mito da criação do Gênesis 1. Mas não é mito, é literalidade. Essa impressão de ser literalidade, ela não existe na época do Antigo Testamento. As pessoas sabiam que era mito. As pessoas sabiam que elas estavam sendo instrumentalizadas. Talvez elas não tivessem noção se isso era para o bem ou para o mal. Mas elas tinham noção de que aquilo era mito. E o mito era algo normal, todo mundo entendia isso. Eu costumo brincar o seguinte, meu avô contava algumas histórias quando eu era criança. E ele sempre contou a história que ele matava umas onças. Quando eu fiquei mais velho e escutava essas histórias, eu adorava escutar essas histórias. Mas calma lá, eu já sabia que meu avô estava mentindo. Meu avô não tinha matado esse tanto de onça. Só que, veja bem, ele é revestido de autoridade. Então, como que eu ia questionar essa autoridade? Portanto, os mitos, eles ganham força e são transmitidos pela autoridade de quem conta o mito. Entende isso? Nós vamos chegar, então, ali por volta do século V, antes de Cristo, movimento de renascimento. Eu vou tomar a Grécia como base, porque, querendo ou não, a filosofia grega desse período é importante para todo mundo, pelo menos que a gente chama de ocidental. E aí nós vamos ter um aspecto importante, onde as pessoas começam a questionar os mitos. E que aspecto é esse? A escrita. Quando se começa a escrever os mitos e transmitir os mitos de modo escrito, o papel não tem o revestimento de autoridade que uma pessoa que se levanta em uma assembleia pública tem para contar um mito. E aí eu não tenho coragem de questionar a pessoa, mas eu tenho coragem de questionar o papel. Portanto, os mitos, e aqui não só os mitos judaicos cristãos que a gente observa lá no Gênesis, os mitos gregos começam a ser questionados, os mitos nórdicos começam a ser questionados. Todos os mitos começam a ser questionados quando eles são escritos, redigidos, porque se perde o poder de autoridade de quem sustenta o mito. Platão vem ali no século IV a.C., então de 427 até 347 a.C., e ele pega essa ideia da autoridade e sustenta em cima da filosofia platônica. Eu poderia resumir a filosofia platônica dizendo o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. É dali que vem, então, o viés platônico. Basta você ver a República de Platão que você vai conseguir identificar isso. Se a gente fala que Maquiavel era perverso, na verdade, Platão era muito mais perverso, porque ele ensinava os príncipes a fazer. O Maquiavel só falava o que os príncipes faziam, mas o Platão ensinava a fazer, como que ele tinha que domar o povo, como que tinha que domar a polis. Então, o Platão, ele diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo. E na sequência de Platão, 384 até 322 a.C., vem Aristóteles. E Aristóteles, sendo sucessor de Platão, no sentido de ser um aluno de Platão, o Aristóteles fala, não, Platão está equivocado, está errado. A verdade absoluta não pode ser imposta. A verdade absoluta, ela é construída da pesquisa. E por isso que todos os biólogos e todos os pesquisadores acabam gostando bastante da visão aristotélica. Então, nós temos esses dois caras, Platão e Aristóteles. Ok? O que vai acontecer... Tem um áudio vazando aí. Isso. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Essa ideia de Platão e Aristóteles vem na disputa. Os grandes líderes gostam bastante de Platão. As pessoas que querem descobrir ou sair debaixo dessa opressão do poder gostam mais de Aristóteles. Vou dar um salto. A gente tem o evento do cristianismo, mas no evento de cristianismo eu dou um outro salto e a gente vai para o imperador Constantino já no século IV.
Aproximadamente 306 depois de Cristo, Constantino assume o poder, e assumindo o poder do Império Romano, ele impõe, e aí o termo correto é esse, ele impõe a religião cristã como a religião oficial do Império Romano. Para fazer isso, ele precisa estipular uma cooptação de todas as religiões, para que todas as religiões tenham visões que sejam convergentes ao Estado. Esse é o termo que eu queria utilizar. Vem o primeiro concílio, que é o concílio de Nicéia, no ano de 325. Uma bagunça. Constantino só chega um mês depois da bagunça instaurada, e aí alguns aspectos foram importantes. Então, por exemplo, o que nós entendemos de trindade, né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são todos uma pessoa só. É construção do Concílio de Nicéia. Portanto, não é uma visão puramente bíblica, ela é política também. Existem alguns autores que vão falar que o cânon que a gente conhece hoje é um cânon que começa, ele não foi finalizado, mas ele começa a ser estipulado no Concílio de Nicéia. A data de Páscoa ser comemorada, na data que é comemorada, é do Concílio de Nicéia. As disputas, a estrutura organizacional do que nós conhecemos depois como igreja cristã, essa estrutura de organização, de ter um líder maior com outros líderes menores e essa ramificação, essa estrutura de organização toda é construída em Nicéia. Os padrões de dignidade, de comportamento, a reconciliação com os hereges e a prática litúrgica, tudo isso é Concílio de Nicéia. Século IV, 325 depois de Cristo. Isso é construído, vem um outro personagem, então perceba, se eu tenho um Estado querendo exercer poder, cooptando religiões dentro de uma religião que agora se tornava religião estatal. Perceba que o que nós chamamos de proto-cristianismo, ou aquele cristianismo de raiz, da vertente de Jesus e de seus apóstolos, ficou para trás. Nós temos agora um aparato político, estrutural. O que vai acontecer é que vem um outro personagem importante, Agostinho, de Hipona. A conversão de Agostinho ocorre em 386, portanto, mais ou menos ali por volta de 50 anos depois de Nicéia, então Nicéia não estava totalmente implementada. E Agostinho é um cara importante porque ele define na cristandade da época alguns valores, como, por exemplo, o pecado original, o fato do corpo e a alma serem associados, tudo isso é de Agostinho de Hipona. Só que Agostinho de Hipona tinha uma visão interessante. Ele lia o texto do Gênesis e dizia que ali não eram 7 dias literais. Ele dizia que ali eram períodos de tempo. Que o autor... Veja que o mito ainda permitia isso. Interpretações. Só que as interpretações permitem que eu e você tenhamos visões distintas, mas que a gente possa caminhar junto. Mas quando ocorre o endurecimento do cerne da religião, que agora é estatal, isso se perde. Qualquer pessoa que começa a questionar isso, ela já não é mais aceita plenamente como irmã. Eu posso até chamar ela de irmã, mas é mais ou menos irmã. Então, é mais ou menos isso que acontece. A gente vai ter um evento extremamente triste da cristandade, que são as cruzadas. Então, a primeira cruzada começa já no século XI, em 1095, com Urbano II. Depois vem a segunda cruzada, em 1145, com Eugênio III. Depois vem, em 1187, a terceira cruzada com Gregório VIII. Ok? O que acontece com essas cruzadas? A disputa com os muçulmanos. Ok? Então, essa disputa com os muçulmanos é extremamente sangrenta. Num primeiro momento, os grandes líderes dos estados europeus se associavam com a fé cristã, que ainda tinha ali do Império Romano já esfacelado, mas iam e combatiam os muçulmanos. O grande problema é que, em 1212, e isso tem alguns autores que falam que ocorreu de fato, outros autores falam que tem muita, vamos dizer assim,
muita invenção nisso. Em 1212 ocorre a chamada Cruzada das Crianças. E o que é isso? Após sofrer uma dura derrota na Terceira Cruzada, o Papa fez uma inferência. Nós estamos perdendo para os muçulmanos porque os homens que estão indo para a batalha são impuros. Portanto, nós precisamos de almas puras para combaterem os muçulmanos. O que é que existem relatos que aconteceu? Eles juntam 50 mil crianças, colocam essas crianças nos navios, direcionam essas crianças para a batalha no Oriente Médio. O que acontece é que a maioria dessas crianças morre antes mesmo de chegar lá. E quando chegam, o restante morre durante a batalha. 50 mil crianças numa guerra santa. Ou seja, imagine só o desconforto que isso está causando. Então, isso é extremamente desconfortável. No século IX até no século XIV, a gente vai ter a Constituição da Escolástica. O principal vai ser Tomás de Aquino. E aí, o que o Tomás de Aquino vai falar? Não, nós precisamos associar a fé platônica com a razão aristotélica. Mas é importante que o estudioso saiba que a fé supera a razão. Então, a escolástica não é que ela tenta aplicar Aristóteles, ela tenta amordaçar Aristóteles. A visão de Tomás de Aquino, a visão escolástica, não é uma visão de impulsionar os estudos e as pesquisas, é de amordaçar isso. A fé é que tem que ser o viés principal. Tudo bem. Por que eu citei as cruzadas? Porque as cruzadas foram importantíssimas em um aspecto. Elas permitiram o intercâmbio de correspondências entre o mundo europeu, profundamente católico, portanto platônico, com o mundo asiático de Oriente Médio, que já tinha flertado com Aristóteles. Portanto, quando essas cruzadas invadem e os muçulmanos entram na Europa, entram principalmente ali na Península Ibérica, região de Portugal e região de Espanha, o que nós vamos ver é a entrada de Aristóteles. Os escritos aristotélicos entram para dentro da Europa cristã. E eles ficam escondidos aonde? Uai, quem era a principal força construtora de conhecimento naquela época? Os escritos aristotélicos vão para dentro das bibliotecas cristãs. Então, os padres agora, principalmente das ordens, o termo escolástica é justamente por causa disso, das escolas, mas até hoje nós temos linhagens católicas apostólicas romanas muito ligadas ao processo de educação. Os agostinianos, os salesianos, os maristas, todos eles são dessa construção de escolástica. O que acontece é que esses padres começam a ler esses experimentos, esses textos aristotélicos. Cito para vocês um filme muito, muito, muito importante. O Nome da Rosa é um livro do Umberto Eco, que vira filme, muito interessante, é antigo, mas muito legal, mostra justamente esse período. Então tem uma frase que o Sean Connery, né, que é um dos autores, ele chega e pergunta, mas por que então que a comédia não é algo bom para que um padre leia? Porque quem ri perde o medo. E quem não tem medo não acredita em Deus. Percebe a ideia? Então essa é a ideia que está sendo construída. Nós sabemos de todos os desmandos que são feitos nesse período. Obviamente existem coisas boas, eu estou citando as coisas ruins porque eu quero chegar justamente nesse divórcio. Então eu creio que nesse período ali do século 8, 9 até o século 14, isso deve ter virado um embrulho no estômago de muita gente, mesmo dentro da fé cristã, que estavam estudando ali e falavam, bom, tem alguma coisa errada. Não é à toa que no século 13 e no século 14 a gente vai ter uma culminância do Renascimento. Então, o Renascimento vem dessa época, de estarem totalmente desconfortáveis com isso. Portanto, eles começam a colocar Deus de lado,
coloca o homem no centro, é uma transição de pensamento, é o teocentrismo sendo deixado de lado, o antropocentrismo ganhando lugar.